Eu posso testemunhar disso, que o nosso Deus tem sido um Deus bom, que Ele tem sempre cuidado de nós. E que em todo momento nós temos sempre oportunidade de adorar ao nosso Deus, de bendizê-lo, de louvar o seu nome. E eu quero convidar a cada um de vocês agora a cantar em todo o tempo eu louvarei ao meu Deus. Em todo o tempo louvarei, em todo o tempo bendirei, em todo o tempo dançarei, em todo o tempo adorarei, nas batalhas louvarei, nas vitórias bendirei, na angústia dançarei, em todo o tempo adorarei. Em todo o tempo louvarei, em todo o tempo bendirei, em todo o tempo dançarei, em todo o tempo adorarei, nas batalhas louvarei, nas vitórias bendirei, na angústia dançarei, em todo o tempo adorarei. Tua alegria me inundou, e o teu rio hoje transbordou, e eu louvarei, adorarei ao grande eu sou, o meu Redentor. Eu louvarei, exaltarei ao Deus da provisão, minha salvação. Quantos creem nessa palavra? Em todo tempo louvarei, em todo tempo bendirei, em todo tempo dançarei, em todo tempo eu adorarei, nas batalhas louvarei, na angústia dançarei, em todo tempo adorarei. Tua alegria me inundou, e o teu rio hoje transbordou, e eu louvarei, adorarei ao grande eu sou, o meu Redentor. Eu louvarei, exaltarei Deus da provisão, minha salvação. Eu louvarei, adorarei ao grande eu sou, Redentor. Eu louvarei, eu exaltarei, oh Deus, a minha salvação. Eu louvarei, eu adorarei ao grande eu sou. Eu louvarei, eu exaltarei a minha salvação. Aleluia, te exaltamos, Deus. Amém. Nome sobre todo o nome. Que nome é esse? Jesus Cristo. A pessoa que escolheu dar a sua vida por mim e por você, mesmo quando nós não merecíamos esse sacrifício.
O Pai pediu isso do Filho e Ele obedeceu. E foi através desse ato que nós hoje estamos aqui neste lugar e nós podemos proclamar que o nome de Jesus Cristo é sobre todo o nome. Não tem outro nome que está sobre o nome dele. Vamos cantar? Nome sobre todo nome, reinará para sempre, sempre igual exaltarei. Cristo sobre todo nome, reinará para sempre, sempre igual exaltarei. Não há outro nome tão grande, não há outro nome tão forte, não há outro nome, pra sempre te exaltarei. Não há outro nome que cure, não há outro nome que salve, não há outro nome precioso, te exaltarei. Nome sobre todo nome, reinará para sempre, sempre igual exaltarei. Cristo sobre todo nome, reinará para sempre, sempre igual exaltarei. Não há outro nome tão grande, não há outro nome tão forte, não há outro nome, pra sempre te exaltarei. Não há outro nome que cure, não há outro nome que salve, não há outro nome precioso, te exaltarei. Todo o céu e toda a terra te proclamará. Todo o céu e toda a terra, todo o céu e toda a terra te proclamará. Todo o céu, todo ser que respira, louve ao Senhor. E cantamos todo o céu e toda a terra, proclama o nome do Senhor, te proclamará. Não há outro nome tão grande, não há outro nome tão forte, não há outro nome, pra sempre te exaltarei. Não há outro nome que cure, não há outro nome que salve, não há outro nome precioso, te exaltarei. Todo o céu e toda a terra, todo o ser e toda a terra vai glorificar o nome do nosso Deus. É só uma questão de tempo. E é uma escolha que cada um de nós temos que fazer. Nós escolhemos adorar o nosso Deus hoje e para sempre, ou vamos esperar até o dia que Ele volte? Porque todo ser que já passou pela terra vai dobrar o seu joelho e vai reconhecer que o nosso Deus é o único Deus que existe. Não há ninguém acima do nosso Deus. E nesta noite eu quero convidar a cada um de vocês a tomar essa escolha, a escolher e dizer: Deus, eu escolho adorar o Teu nome hoje. Eu escolho hoje entregar a minha vida, não simplesmente cantar, mas eu entrego o meu coração totalmente a Ti. Eu quero entregar tudo aquilo que eu tenho, tudo o melhor que eu posso dar, Deus. Eu quero entregar hoje. Quero convidar a cada um de vocês a cantar esta música. Todo o céu e toda a terra
não há outro nome tão forte, não há outro nome, pra sempre te exaltarei. Não há outro nome que cure, não há outro nome que salve, não há outro nome precioso, te exaltarei. Te exaltamos, Deus, levantamos o teu nome neste lugar. Recebe o nosso louvor, Senhor. Te exaltamos com tudo que temos, com o nosso melhor. Recebe, Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. Eu não conheço a sua situação. Eu não sei se você está a passar por uma dificuldade. Mas só de olhar neste lugar, eu olho em cada pessoa que está aqui e eu vejo que Deus é o Deus do impossível. Porque se não fosse pelo poder do nosso Deus, nós não estaríamos aqui. É o nosso Deus que permite que nós estejamos aqui. E em retorno Ele simplesmente pede que nós lhe entreguemos o nosso coração. Deus não pede mais nada, Ele só pede o nosso coração. Quero convidar você nesta noite a realmente ter um encontro com Jesus, a realmente entregar aquilo que você tem resguardado. Porque às vezes vir para a igreja, estar aqui, até mesmo subindo aqui ao púlpito e cantar, é tão simples, é tão fácil de cair na rotina. E o nosso Deus é um Deus de novidade. O nosso Deus jamais muda, mas Ele sempre tem algo novo para nos entregar. E cabe a nós descobrir o que é que o Senhor tem para nós a cada dia. E nesta noite eu quero, juntamente com vocês, cantar esta canção, Deus do Impossível, porque realmente isso relata aquilo que o nosso Deus é. Amém? Diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, eu sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quantos creem? Deus do impossível. Vamos cantar juntamente. Quando tudo diz que não, pode parecer que não, tua voz me encoraja a prosseguir. posso confiar na voz do Senhor. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se Aleluia. Deus não é homem pra mentir.
prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Vamos cantar. Deus do impossível Desistiu de mim. Ele não desistiu. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Ele não desistiu. Deus impossível. Pode confiar. Ele não desistiu. Oh, yeah. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Quantos creem nessa noite? Deus impossível. Deus sobre toda situação. Deus, Impossível. não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada impossível. É com grande amor no nosso coração que nós vamos ofertar a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas. O grande Deus que nós servimos, o Deus do impossível, o Deus que conhece, o Deus que realiza todas as coisas para que as suas promessas na sua vida sejam cumpridas, para que o seu nome seja louvado e glorificado. Enquanto o louvor vai cantar uma canção, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, traga a casa do Senhor. Você que está conosco por primeira vez, segunda ou terceira vez nesta noite, o desejo do nosso coração é que você seja daqui abençoado pelo Senhor, pela sua palavra, e que o Senhor realize coisas tremendas no seu coração. Amém? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. e o que Diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Ele é Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Deus do impossível, Deus do impossível. Amém. Como um ato de
de fé, vamos estender as nossas mãos agradecendo a Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, quando ela diz: buscai primeiro o reino dos céus, toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É um privilégio, Pai Santo, poder contribuir com a Tua obra neste lugar. Nós clamamos nesta noite, Pai Santo, o renovo, a graça, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pai bendito, para que nós possamos levar o Teu Evangelho com ousadia e graça. Renova em nós, Pai Santo, a porção dobrada do Teu Espírito Santo. O Teu nome seja louvado e glorificado. A Tua obra feita neste lugar. O Teu reino seja estendido, Pai bendito, e o Teu nome glorificado. Obrigado, Senhor. Recebe no Teu altar esses dízimos, essas ofertas, Senhor, e o Teu nome seja glorificado. Pai, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Tu levantas com poder, restaurando as ruínas. Deus para sempre és Rei, e na sombra das Tuas asas meu refúgio encontrarei. Chamarei para sempre e a Ti cantarei. O que seco e morto está, Tu levantas com poder, restaurando as ruínas. Deus para sempre és Rei. Oh, encontrarei sempre. Na dificuldade e na tempestade comigo estás. Se eu me abalar, Tua misericórdia me erguerá. Pelo fogo andarei, pelo fogo andarei, e não me queimarei. Teu Espírito aviva minha alma, e ao olhar pra cruz, perdoadas serão minhas falhas, por Tua graça e amor. O que seco e morto está, Tu levantas com poder, restaurando as ruínas. Deus para sempre és Rei, e na sombra das Tuas asas teu refúgio encontrarei. Chamarei para sempre e a Ti cantarei. Eu já me dirigi aos irmãos antes da reunião, cumprimentamos com a paz do Senhor. Mas alguns irmãos chegaram depois, então a paz do Senhor Jesus para vocês também. Vamos, assim de pé como você está, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, verso 8. Hebreus 11, verso 8. Encontrou? Amém. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje apenas esse verso. Diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país sem saber para onde ia. É nesse texto que nós vamos meditar. Pode se assentar. Deus lhe abençoe. Mas antes nós vamos ouvir um testemunho pelo nosso irmão Edmar. Cadê o irmão Edmar?
Nós terminamos nessa quarta-feira passada uma campanha de 7 semanas que intitulamos Os 7 Segredos da Oração do Senhor. E tivemos 3 testemunhos, mas não tínhamos como dar oportunidade para todos que queriam dar o seu testemunho. Graças a Deus, muitos irmãos e irmãs foram abençoados nessa campanha. E essa também parece-me que é a última semana antes das férias, né? Antes do término das férias. Próxima semana já começam as aulas, é isso. Temos muitos irmãos viajando, alguns já retornaram, mas outros ainda estão viajando, devem retornar até a próxima semana, se Deus o permitir. Amém, igreja? Eu sou Edmar, conforme diz o pastor, e venho aqui a testemunhar algo que aconteceu da parte do Senhor. Primeiro devemos louvar a Deus e engrandecer o seu nome, amém? Depois edificar também, porque sei que através desta palavra que eu estou aqui a pronunciar, vai edificar muita gente que está aí. Como sabem, todos nós trabalhamos e na sexta-feira passada tive problemas com o meu vencimento. Geralmente a empresa paga-me de 2 semanas, tinha lá. E quando chegou naquela semana, o meu dinheiro não estava lá depositado. Mas os meus colegas que trabalham comigo, todos receberam. E eu falei lá com o manager, e ele disse, não, vou lá resolver isso, não tem problema, mano. Isso passou sexta-feira, sábado fiquei sem dinheiro, domingo ida. Segunda-feira fui lá ter com ele, ele disse-me assim, Edmar, faça o que tu quiseres. Ok. Falei com o pessoal do pagamento e ele também disse-me a mesma coisa. Faça o que tu quiseres, vai se queixar onde tu quiseres ir se queixar. Ok. Terça-feira fui lá de novo, lá na oficina. Fui lá falar com eles, é a mesma resposta. E eu continuei trabalhando. E o mais engraçado é que a mesma pessoa que lá dizia no manager, dizia sempre assim, olha, não lhe dá tempo, não lhe dá tempo, não lhe dá tempo. E eu comecei a puxar, não lhe dá tempo. Será que essa pessoa está a julgar que eu ia lhe bater? Eu disse, não, nunca ia fazer isso. Quarta-feira fui lá já com outra atitude. Eu disse, ou você me dá dinheiro, ou então vai haver problema aqui. Quando a coisa começou já a ficar feia do lado dele, então chamou uma senhora. Ah, Edmar, eu sou dos recursos humanos, o teu vencimento ainda não entrou porque houve problema do sistema. Eu disse, esse sistema é inventado por vós ou sistema da empresa? Ah, é da empresa. Eu disse, não, a empresa não parou de segunda até quarta-feira. E aí deixei. Mas como eu trabalho aí em Vitória, tem sempre uma senhora que passa aí, que eu conheci há muitos anos, da Latinoamérica. E ela passa sempre aí com as muletas, e ele vem sempre aí e diz assim, buongiorno, buenos dias, não sei o que, buenos dias. E naquele dia ele me disse assim, olha, se tu tiver problema do pagamento, vai lá na oficina onde eu trabalho, porque eu já lhe conhecia há muitos anos. E já não ia lá há anos até. Ele me disse assim, e eu estava a falar com um juiz que passa ali, e ele disse, doutor juiz, olha, eu tenho assim um problema, assim. Ele ligou lá e disse, ó, Edmar não bate bem, não se mete nesse problema. Edmar é confusionista, ele está confuso, não sabe o que diz. E aí comecei a meditar, o que é que eu vou fazer? E durante esse dia, na quarta-feira estávamos aqui, ainda partilhei com o irmão Fred disse-me, não se preocupe, vamos pagar, porque aqui, eu disse, o meu problema não é pagamento. O meu problema é que 2 vencimentos se encontrando, as taxas, né, são muito elevados. Eu disse, não vou deixar assim, porque eles estavam a tentar puxar o tempo para pagar noutra semana. Eu disse, não. E fiquei assim, durante essa semana, a palavra rocha estava muito a falar sobre mim. E eu estava lendo assim no livro dos Provérbios, cheguei no capítulo 30, 24, onde vem dizer que há 4 seres que vivem sobre a terra, que são pequenininhas, não sei o quê. E quando chegou na zona onde estava lendo, falava do coelho, que o coelho faz a casa dele especificamente só nas rochas, nem em qualquer sítio. Então comecei a meditar na palavra, não sei o quê. Eu disse, essa palavra realmente tocou-me. E na sexta-feira, essa senhora veio de novo.
O que é que eu achei nessa senhora? A dedicação que ele tem, porque ele costuma ir na igreja católica aí de Vitória. Todos os dias, chuva, sem chuva, ele passa sempre ali. E ele me cumprimenta sempre. E eu fui, na sexta-feira, encontrei lá a advisor, que trata lá dos problemas. Costuma estar muito cheio esse sítio. Mas naquele dia estava vazio. Será que já não estavam trabalhando, não sei o quê? E eu cheguei lá, e a moça lá me reconheceu. Edmar, muito tempo, nunca mais te vi. Onde é que tu andas? Disse, não, estou mesmo por aí. Ele disse que tens algum problema para tratar? E eu lhe expliquei assim. Ele disse, espera, a doutora vai vir falar contigo. Depois a doutora veio ali, disse-me, qual é o teu problema? Eu disse, não, eu trabalho para uma empresa assim. Ele disse, dê-me o antigo payslip só para ver. E aí ele entrou lá e ele começou a falar lá dentro. Eu disse, não se mete nisso, pá. Este homem está confuso, não vale a pena. Eu disse, está bem. E eu continuei. E a doutora estava aí a fazer. Disse, Edmar, não sei como te ajudar tanto, dizer que você é confuso, não sabe o que dizer. E eu agarrei lá no contrato. E eu disse, doutora, lê aqui. O que é que está escrito aqui? Ele disse, em 2 semanas você tem dinheiro. E eu fui buscar o statement do banco. Eu disse, vê lá do dia 7 que me pagaram até agora. Já não passou 2 semanas? Ele disse, realmente sim. Eu disse, doutor, não precisa fazer nada. Não precisa fazer porque eu tenho certeza que eles vão pagar. E ele disse, Edmar, o que é que te leva a crer que eles vão te pagar? Eu disse, porque essa peleja deixou de ser minha, mas já começou a ser a peleja de Deus. E ele disse assim, oh Edmar, que é isso? Está falando em peleja? Porque ela não entende nada disso. Ele disse, porque o meu bom pastor já está a fazer as coisas dele. E o mais engraçado é que lá nesse Latinoamérica, tem lá jornais que eles metem lá para as pessoas lerem. Quando fui tirar o jornal assim, e ela estava a tratar de tudo, virei assim a página, até fiz aqui um recorte para mostrar só. E a palavra que vinha dizer é palavra de reflexão. Salmo 23, 1 em diante. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele disse, engraçado. Eu disse, doutora, não faz mais nada. Não faça nada, que essa peleja já está ganha. E ele ficou assim, não entendeu. Esse gajo é maluco mesmo, pá. E eu fiquei ali, e ele disse, Edmar. E aí ele deu a coragem. A senhora voltou a ligar lá. Disse, você está a gozar conosco, né? Então quer dizer que o homem tem aqui todos os papéis em dia. E você está aqui. Ou querem que a gente vá lá ao tribunal buscar isso? E eles começaram a dizer, não, olha, vamos tentar ver se podemos fazer isso. Ele disse, Edmar, eles estão a dizer que vão tentar fazer isto. Eu disse, não, doutora, não se preocupe, eles vão pôr o dinheiro. E aí, saí, ele disse, não, espera. Não, ele disse, não, eu vou ter que ir em outro sítio. Passou, só saí da oficina, 10 minutos, aí chamaram. Edmar, a tua empresa disse que o teu dinheiro já vai ser depositado, pode esperar mais tarde. Eu disse, oh, glória a Deus. E, irmãos, o que é que eu estou tentando dizer? Porque muitas das vezes, porque a palavra que o pastor falou na quinta-feira sobre o sangue espargido, ou o sangue derramado, traz a cura, traz conforto, traz-nos muita coisa na vida. E muitas das vezes nós deixamos de ter aquela comunhão. E eu comecei a meditar nessa palavra que ele dizia, não lhe dá tempo. Carnalmente, sim, ele pode ter dito, não lhe dá tempo. Mas espiritualmente, também Satanás usa as mesmas armas. Não nos dá tempo para nós não termos comunhão com o Senhor. Muitas das vezes nos dá trabalho a mais, porque na semana passada tive trabalho a mais, cheguei aqui bastante cansado. Eu disse, o que é que eu estou fazendo? Dinheiro não aparece, mas eu estou trabalhando feito um louco. Eu disse, não me revejo desse tipo de pessoa. Eu trabalho 8 horas, 7 horas, conforme der. Para mim também ter tempo de... Eu disse, sim, realmente. É as armas que o inimigo tem usado. Muitas pessoas dizem, Deus me abençoou. Mas Deus nunca vai te abençoar para você deixar de ter comunhão com Ele. Penso que sim.
né? Não sei se estou enganado, mas Deus nunca vai abençoar o seu filho para deixar de ter comunhão com ele. Nós se preocupamos mais com o nosso fazer, dinheiros e outros, mas vir adorar a Deus, muitas das vezes. Eu estava a ler um livro ali na quarta-feira passada, não estava a ler, estava a cercar. Uma coisa é ler em casa, outra coisa é dar olho de vista. Coração quente, qualquer coisa assim, algo assim, um título. Não vi que um irmão ia bem no seu ministério, mas ele disse lá no testemunho dele, lhe faltava ter mais convívio com o Senhor, ter mais coisas, mais aprofundo as coisas de Deus. E muitas das vezes nós deixamos as coisas de Deus para trás, né, e seguimos as nossas coisas materiais. Né? Não estou a dizer que trabalhar não é bom. Não é isso. Mas nós temos que trabalhar e vermos as coisas de Deus, porque Deus é o nosso pastor, conforme diz a palavra. Né? Nada, porque Ele é que nos refrigera. Né? Ele é que cuida de nós. Se não sei, alguma vez alguém já viu como é que um pastor cuida das suas ovelhas, né? É assim também que o bom pastor, que é a Deus, cuida dos seus servos, né? Não deixa lhe faltar nada. E realmente eu saí dali bem saciado e leve, porque me pagaram não é questão de dinheiro, porque eu podia ter esperado, mas é por questão de justiça, porque das coisas conforme da maneira que eles estavam a levar as coisas, eu não estava gostando. Dizer que eu sou conflituoso, sou isso, coisa que eu não sou. Dizer que sou mentiroso, afinal, eles que são mentirosos. Porque eu descobri coisas lá que eu não tenho nada a ver. Não tem nada a ver. Mas queria só agradecer aos irmãos, à igreja, por esta palavra. Espero que essa palavra também venha tocar os vossos corações. Amém? Porque diz aqui o louvor: bendizerei nas derrotas, nas vitórias também bendizerei. Nas derrotas estou sempre aqui, nas vitórias também estou aqui para louvar ao Senhor. Amém? Amém, queridos. Eu quero compartilhar com você sobre o chamado de Deus. E eu vou repetir o texto. Hebreus 11:8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de continuar, eu só quero dizer que eu estou feliz com a presença de um casal aqui que há muito tempo eu não via. A Rita e o Denis. Que bom revê-los. Deus abençoe vocês. Rita e Denis são de Amsterdã, na Holanda. Estão aqui conosco hoje. Bem-vindos. Prazer tê-los. Prazer ter você também que está pela primeira, segunda ou terceira vez. Mas vamos ao nosso assunto, o chamado de Deus. Você sabe que a família de Abraão, a princípio, era uma família idólatra? E que depois de terem recebido um pouco de revelação da parte de Deus, eles se tornaram adoradores do único Deus verdadeiro. E é interessante que a história nos revela, a história bíblica, que houve tempos em que eles retornaram aos seus velhos hábitos idólatras. Mas o Senhor escolheu Abraão para ser o pai de seu povo escolhido na terra. E com isso, eu não quero me referir a uma raça ou uma nação em particular, mas a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqueles que passaram a fazer parte da nação santa, conforme Pedro menciona, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus ordenou a Abraão, voltando aqui à história de Abraão, que deixasse
a sua família, deixasse o seu povo, deixasse os seus parentes, saísse da sua cidade, que era a cidade de Ur dos caldeus, na Mesopotâmia, e que ele fosse para a terra de Canaã. É importante, queridos, nós entendermos uma coisa: naquela época, Abraão não tinha informações como nós temos hoje. De repente você nunca ouviu falar numa cidade, num país, mas você tem recursos para se informar imediatamente sobre aquele país, sobre aquela cidade, sobre o seu povo, sobre os seus costumes e uma série, até economia, enfim. Aquilo que você quiser saber hoje você tem disponível. Mas Abraão não tinha isso em mente. O Senhor simplesmente prometeu dar a ele uma terra por herança e que ele não sabia exatamente que terra era essa. Mas ele creu no Senhor, diz a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Abraão creu no Senhor e foi grandemente abençoado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, verso 11, chama Abraão de o pai de todos aqueles que creem. Abraão é o pai de todos aqueles que creem, no sentido espiritual, o pai da fé. Mas nós precisamos compreender o seguinte: até chegar a esse ponto, Abraão passou por muitas provas. Abraão passou por duras provas. A sua fé foi testada, a sua fé foi provada. Por fim, ele entregou o seu próprio filho para ser sacrificado, para ser morto, o filho único, que já tinha cerca de 12 anos de idade, era o filho da promessa. A gente compreende que àquela altura, Abraão tinha colocado o seu coração inteiro naquele filho querido, Isaque, o filho amado, o herdeiro, o filho da promessa. Mas Deus pediu que Abraão sacrificasse o seu filho, o seu único. Esse Deus, o Deus de Abraão, é o mesmo Deus que você serve? É o mesmo Deus que você crê? Veja então. Será que Deus pode levar você a passar por provas hoje? Certamente. Porque o propósito de Deus, em primeiro lugar, não é a sua felicidade, mas é a sua santidade. O propósito de Deus, em primeiro lugar, é levar você a conhecê-lo mais e mais, porque Ele está preparando você para a eternidade. Louvado seja o seu nome, bendito seja o Senhor. Bem, foi quando Abraão então obedeceu a Deus e entregou. Isso volta a me preocupar o coração e a mente. O que é que eu estou retendo? O que é que eu estou segurando? Seria bom cada um de nós fazermos essa pergunta hoje. O que é que você está retendo? O que é que você está segurando? Quando Abraão abriu mão, quando Abraão entregou o filho, e eu imagino que isso não foi fácil, mas ele mais uma vez obedeceu. E ao entregar o seu filho, foi aí que o Senhor revelou a ele as maravilhas do sacrifício do cordeiro por nós. Porque quando ele estendeu o cutelo para sacrificar o seu filho, ele ouviu a voz de Deus dizendo que ele parasse. E disse a ele: agora eu sei que me obedeces, e em ti serão cumpridas todas as promessas. Em ti e na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Abraão parou ali e olhou para o lado, havia um cordeiro preso num arbusto. O cordeiro era o substituto do seu filho Isaque. Era o substituto dele, é o substituto meu e seu. Ele morreu em nosso lugar. Não é você que vai ter que ser sacrificado, porque ele, Jesus Cristo, foi sacrificado por nós. Louvado seja o seu nome. Bem, então, nós precisamos entender também que ninguém chega à estatura espiritual planejada por Deus, a não ser que passe por um período de amadurecimento, por um período de crescimento. As lutas e provações
são os ventos que Deus pode usar para fortalecer as raízes da nossa fé. Louvado seja o seu nome por isso. Algumas vezes, Deus usa as tribulações para treinar seus jovens soldados para a guerra. No caso de Abraão, o seu chamado foi para que ele fosse a uma terra longe, a uma terra distante, que, eu repito, ele não sabia para onde deveria ir. Mas isso pode acontecer conosco também. Então peço a Deus que a luz da sua palavra nos ajude a compreender esse assunto tão importante. Eu peço sim ao Espírito Santo de Deus que Ele ilumine você e a mim e que Ele nos abençoe de tal maneira que nesse curto período que teremos de meditação, a palavra divina venha ao seu coração, venha ao nosso coração profundamente. Então eu quero ver com você que, em primeiro lugar, o chamado de Abraão, ou melhor, o chamado de Deus, nos traz o exemplo na vida de Abraão. O que Abraão deixou? O que Abraão renunciou? Ele deixou para trás, certamente, pessoas que eram muito queridas, pessoas a quem ele era muito ligado a elas, né? É bom, queridos, a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar que o nosso tempo é diferente daquele. As ligações que as pessoas tinham umas com as outras eram muito mais fortes do que as que nós temos hoje. É um fato, é uma realidade. Nós vivemos hoje em dias que, infelizmente, a nossa ligação, da maioria absoluta das pessoas, é muito frágil. Vivemos num tempo de muita comunicação virtual e pouca comunicação real. Abraão teve que deixar então para trás pessoas muito queridas. A princípio, seu pai Tera ou Terá caminhou um pouco com Abraão na sua caminhada de obediência a Deus, mas depois ele morreu. A Bíblia revela que o pai de Abraão morreu no caminho. Abraão então seguiu o seu caminho sozinho, isto é, ele e a família e o sobrinho Ló, obediente ao mandado do Senhor. Assim, ele deixou para trás também os amigos da juventude, deixou a casa onde tinha sido criado, deixou os familiares, deixou aqueles que eram ligados à família. Mas há algo mais que Abraão deixou. Ele deixou para trás o seu país de nascimento, o que não é fácil para um patriota. Certamente, muitas pessoas sentiriam profundamente a separação da família e da terra natal. Há pessoas que deixaram o seu país, vieram para aqui e adotaram aqui como seu país. Tem gente, eu já ouvi de várias pessoas aqui, e alguns me perguntam também, mas pastor, você não pensa um dia retornar para o seu país? E na conversa a pessoa diz assim, olha, aqui é o meu país para sempre. Isto é, eu não quero voltar mais, eu vou viver aqui, aqui é o meu país, aqui é o meu lugar. Bem, há pessoas assim, mas há pessoas que deixam o seu país, mas o seu país não o deixa. Continua lá dentro do coração. Há um desejo enorme de retornar, um desejo muito grande de voltar. Então, eu imagino que isso era difícil para Abraão. Certamente, muitas pessoas sentiriam profundamente a separação da família e da terra natal. E naquela época tem um detalhe, não tinha como comunicar-se com a família, não existia telefone. Quando eu cheguei aqui em Londres, há muitos anos atrás, nós também não era muito fácil, não. A gente pegava 10 moedas, 10 pounds, ia naquele telefone público, e ia colocando para falar com alguém da família lá, era uma moeda atrás da outra, ia caindo logo, e daí a pouco devorava 10 pounds. Numa conversa com a família. Era bem difícil, mas a gente pelo menos conseguia falar. Agora Abraão não tinha isso. A situação era pior. Mas além disso, provavelmente, ele tinha rebanhos de ovelhas e outros animais, quem sabe também a casa, a herança dos pais. Ele teve que deixar tudo isso, inclusive os pastos onde alimentava os seus rebanhos, e seguir o seu caminho para o deserto. Ele teve que deixar
suas atividades agrícolas, a sua videira, a sua figueira, e seguir o seu caminho para uma terra desconhecida. Mas uma coisa interessante aqui, o lugar para onde Abraão foi. Quando uma pessoa vai morar em outro país, eu falei agora mesmo, que normalmente ela deseja conhecer tudo sobre esse país, mas como eu disse, Abraão não tinha essa facilidade, não tinha isso à sua disposição, não tinha internet, não tinha mapas, não tinha fotos, não tinha informações, não tinha aquilo que nós temos hoje. Mas Abraão, então, não sabia absolutamente nada sobre o país onde estava indo. Como seria? Não sei se Sara, de repente, conversava com ele. Será que a mulher é mais curiosa que o homem? Sei lá. Imagina Sara conversando com Abraão, imaginando aquela situação. Mas como será esse lugar para onde a gente vai? Como serão as pessoas? E a língua, como a gente vai aprender? Quem veio para aqui sem falar nada em inglês sabe da dificuldade que é. Há tantas histórias por aí, mas não é o nosso caso aqui compartilhar sobre isso. Mas há dificuldade, há luta. Nós tivemos aqui, no início da igreja, um moço que veio de Brasília. Ele chegou aqui porque alguém o trouxe, e ele foi contar a sua história. Ele disse, olha, eu cheguei aí e fui para um bed and breakfast, e não sabia falar nada. Eu não aguentava mais de vontade de comer carne, porque só comia aquele negócio lá. Ele dizia, como é que chama mesmo? Não é? Era, sei lá, era bacon e etc. E tinha até feijão doce. Eu não aguentava mais, dizia ele. E então, eu tentei, porque... E ele é um rapaz assim, bem alto, bem avantajado. Ele disse, eu fui até uma loja de indiano, e lá eu vi ovos. E eu pensei, se eu pudesse comer um frango frito, não aguento mais. E apontou para os ovos e fez o gesto da galinha, e cocoricocó, coisa assim desse tipo. O indiano arregalou os olhos para ele. E ele ficou meio assustado também. Falei, deixa eu ir embora, que depois esse rapaz pode chamar a polícia para mim, pensar que eu sou doido, não sei como é que é essa terra aqui, eles podem me colocar no manicômio aí, e deixa eu ir embora. E foi embora. Foi embora sem conseguir comprar o frango, na verdade ele queria já comprar frito, não é lógico, mas ele não conseguiu. Andando na rua, ele ouviu 2 brasileiros conversando. Para ele foi o alívio, a salvação dele. Aí que ele falou com eles, e depois então eles trouxeram esse moço aqui na igreja. Ele esteve aqui algum tempo conosco, depois voltou para a sua terra. Bem, então é difícil. Mas, na verdade, o nosso texto diz que Abraão deixou o seu próprio país. Eu quero repetir, eu quero frisar isso. Sem saber para onde ia. Ele só sabia da promessa de Deus de que aquele país lhe seria dado por herança. É bem possível que Abraão tenha sido ridicularizado pelos seus amigos, pela sua família, quem sabe, e até possivelmente o tenham chamado de louco. Quem sabe, sua mãe, seu pai tentaram dissuadi-lo daquela viagem, tentaram convencê-lo a desistir da viagem, mas apesar de tudo isso, queridos, eu louvo a Deus porque a palavra dele é perfeita. Que coisa gloriosa nós temos. A palavra de Deus revela claramente que aquele homem ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus tem poder. A voz de Deus penetra na nossa alma, ela cura a nossa alma, ela liberta o nosso espírito, ela nos cativa. A palavra viva de Deus entrou no coração de Abraão, ele ouviu o chamado de Deus. E quem tem uma experiência genuína com o Senhor, e tem um chamado dele para ir numa determinada direção, pode ser chamado de doido, de louco, seja lá o que for, mas vai, porque o chamado de Deus é mais forte
do que qualquer coisa nesse mundo. Louvado seja o Senhor por isso. E então Abraão permaneceu fiel ao chamado divino e venceu todo tipo de pressão e de opressão. Para ele, a promessa de Deus era mais valiosa que qualquer oferta do mundo e era muito mais sábia que qualquer conselho humano. Abraão então saiu e ele não sabia para onde ia. Posso imaginar as pessoas dizendo: ô cara, desculpa a liberdade aqui, a viagem é longa, a viagem é longa. E Abraão respondendo: pode ser, mas Deus, o Deus que me apareceu, vai me ajudar no caminho. E outra pessoa poderia ter dito a ele: o fim de sua jornada pode ser muito triste, você não sabe o que vai encontrar pela frente. Existiam naquela época muitos bandos que atacavam, que matavam. E imagino Abraão respondendo: pode ser decepcionante para a minha ambição mundana, mas não para a minha fé. Eu creio que Deus estará comigo e que Ele me levará onde Ele determinou. Querido irmão e irmã, onde a sua fé está firmada? Onde o seu coração está colocado? Você está firmado nele? Você está firmado em sua palavra? Eu vou repetir que eu penso que Abraão disse isso. Eu imagino ele dizendo: eu creio que Deus estará comigo e Ele me levará onde Ele determinou me levar. Nada que eu realmente venha precisar me faltará. Assim Abraão prosseguiu a sua longa jornada. E Deus não o abandonou, mas providenciou tudo o que ele precisava. É só ler a história de Abraão, vale a pena rever a história de Abraão. Mas agora vejamos a maneira como Abraão obedeceu o chamado. O nosso texto básico diz que Abraão, ao ser chamado, obedeceu. Ao ser chamado por Deus, ele obedeceu, diz a palavra. Certamente, a sua obediência foi imediata e com alegria. E assim deve ser conosco também. Ele não disse: Senhor, me dê um pouco de tempo para eu acertar as coisas. Imagine, Abraão dizendo: espera-me primeiro cuidar do meu velho pai. E quando ele então tiver falecido, aí, Senhor, eu vou te obedecer, aí eu vou te seguir. Eu também não creio que Abraão tenha dito: Senhor, deixa-me ficar até terminar a colheita, e aí eu vou estar melhor preparado. Assim que recebeu a ordem divina, Abraão obedeceu sem hesitação. Louvado seja o nome do Senhor, porque obediência adiada é desobediência. Mas eu quero voltar a fazer uma pergunta aqui: como está a sua sensibilidade à voz do Espírito de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como está a sua sensibilidade a Ele? Como está o seu coração em sintonia com Ele? E pelo fato de Abraão não ter tido dúvida alguma quanto ao chamado de Deus, por isso ele não resistiu também ao chamado do Senhor, mas obedeceu. O homem pode ter dito para ele que a sua jornada era absurda e deplorável, mas para Abraão foi a melhor e mais feliz, porque Deus estava com ele. Olha, meu irmão, minha irmã, eu estou falando com irmãos e irmãs agora. Você que conhece a voz do Senhor, você sabe que não existe nenhuma maneira de você ser plenamente feliz se não estiver em comunhão com o Senhor. Se o seu coração não estiver em sintonia com Ele, não haverá a menor condição de você ser feliz aqui neste mundo. Você sabe disso. Então, ainda que tenham dito para Abraão que a sua jornada era absurda e deplorável, para Abraão era a melhor e mais feliz. Por que eu disse isso e repito? Porque o Senhor estava com ele. Ele sabia disso, a presença do Senhor.
E Moisés depois aprendeu isso de tal maneira que um dia ele disse para o Senhor: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar, não nos faça arredar o pé daqui. Quem é que está com quem? Você está caminhando com Ele? Ele está caminhando com você? Então, por causa dessa convicção, da presença do Senhor, Abraão foi feliz, foi alegremente, mesmo sem saber para onde ia. No entanto, ele tinha paz no coração, porque ele sabia com quem ele estava. Estava livre de qualquer preocupação, correndo com passos dispostos no caminho de Deus. A sua motivação era o amor que o impulsionava a fazer a vontade de Deus, obedecendo a sua ordem. Um outro detalhe é que Abraão não estabeleceu limites com o seu Senhor. Se Deus ordenasse a ele que fosse para os lugares mais distantes da terra, Abraão teria ido. Eu creio nisso de todo o meu coração. Ele não fez perguntas, a Bíblia é muito clara. Abraão não questionou. Abraão não fez perguntas a Deus a respeito da distância. Senhor, né, quanto tempo vai levar isso? Será uma semana, um mês, um ano? Quanto tempo dura a viagem? Como é que? Absolutamente nada. Ele simplesmente dispôs o coração para obedecer ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Ele deixou tudo nas mãos de Deus. E por sua fé e obediência, ele foi grandemente recompensado. A bênção do Senhor veio sobre a vida de Abraão. A Bíblia revela isso claramente. Não só a Bíblia, nós podemos checar, nós podemos observar isso hoje. Gênesis 15:1, o Senhor disse para ele: eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. A terra foi dada a ele, mas que tipo de terra foi dada a Abraão? Jeremias faz referência a essa terra numa oração, dizendo: e lhe deste, Senhor, esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. Depois que Deus prometeu a Abraão tudo isso, o que é mais importante não é a questão da terra em si. O que é mais importante é que Deus prometeu a ele uma descendência numerosa, como as estrelas do céu. E o Senhor acrescentou em Gênesis 22:18: e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, diz o Senhor. Esse texto me toca muito o coração. Como se você, meu irmão, minha irmã, dispor o seu coração para obedecer a Deus, Ele é capaz de usar a sua vida para tocar, para abençoar dezenas, centenas, milhares de pessoas. No caso de Abraão, milhões de pessoas. Porque um homem obedeceu. O próprio Deus disse para ele, eu vou repetir o texto. O Senhor diz assim: em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é isso: simplesmente porque você me obedeceu, porque você obedeceu a minha voz, todas as nações da terra serão abençoadas através da sua vida. Gente, isso é grande demais. Sabe por quê? Porque Deus é muito maior do que tudo isso. Ele é muito maior, louvado seja o seu nome. Você crê nisso? Em segundo lugar, nós vamos ver que o chamado de Deus nos coloca numa posição semelhante à de Abraão. Alguns de nós aqui nasceram de pais piedosos, e a nossa experiência de conversão foi um motivo de alegria para a família. Mas outros nasceram em lares hostis à fé cristã. E assim que começou a sua caminhada, veio também a perseguição por parte da família. Eu me lembro, há muitos anos, no início do meu ministério, na cidade chamada Itaúna, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, uma mocinha eu não me lembro se ela tinha entre 14 a 16 anos, era uma adolescente. Nós fazíamos um trabalho na praça, essa moça se converteu mesmo, ela entregou a vida a Jesus, com lágrimas, ela foi tocada profundamente pelo Senhor. Foi chegar a casa, o pai mandou-a para fora. O pai expulsou-a de casa.
Deixou ela só pegar a roupa, pegar uma sacola de roupa e sair. Nós morávamos na cidade, a minha esposa, tínhamos 2 filhos só, o terceiro ainda não tinha nascido. E essa moça foi parar lá em casa chorando. Nós a acolhemos, menos de um mês, orando, jejuando e clamando a Deus. O Senhor tocou profundamente o coração do pai dela, e ele a recebeu de volta, e nós louvamos o Senhor por isso. Mas ela enfrentou situação difícil. Há pessoas assim. Alguns podem ter chamado você até de louco, outros de fanático, etc. Pode ser que ao olhar para trás em sua árvore genealógica, você não vai encontrar ninguém que tenha sido temente a Deus. Por isso, Deus lhe chamou para mudar a história da sua família. Eu creio que Deus faz isso. Deus chamou você para mudar a história da sua família. Só que tem um segredo. Depende da sua obediência a Ele. Depende da sua fidelidade a Ele. Ele o fará, porque Ele é fiel. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Você renunciou a muitas coisas por amor de Cristo. Pode ser que mesmo agora você esteja passando por alguma prova difícil. E talvez esteja pensando, será que eu devo voltar ao porto de onde eu saí? Ou devo enfrentar essas ondas que ameaçam o meu navio submergir? Saiba de uma coisa, Davi disse no Salmo 27:10, ele disse, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Glórias a Deus. Por outro lado, o Senhor Jesus disse em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O primeiro lugar pertence ao Senhor Jesus Cristo, e tão somente a Ele, e a mais ninguém. Se meus pais, ou melhor, deixa eu me referir a você, se seus pais quiserem vir com você, então caminhem com eles. Mas se eles não quiserem, então isso aí não é problema seu, é problema deles. Venha você sozinho, seja um Abraão. De tudo que lhe prende, minha irmã, meu irmão, abra mão em nome de Jesus. E se você fizer isso numa atitude de fé, tenha certeza absoluta que jamais lhe faltará a recompensa, nunca. Eu volto a repetir, porque Deus é fiel, louvado seja o seu nome glorioso. Ele conhece a sua vida, Ele conhece o seu coração. Se há uma disposição no seu coração para obedecer, para seguir, o Senhor vai lhe abençoar, com certeza. Ele é poderoso e prometeu dar-lhe 100 vezes mais do que você renunciou. E por fim, de acréscimo, a vida eterna. Louvado seja o seu nome. Interessante que Pedro perguntou a Jesus, ele falou, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que nós vamos ganhar? O que é que receberemos? Jesus respondeu a Pedro, todos aqueles que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais, e também a vida eterna. Jesus disse, isso está registrado lá em Mateus 19:29, é promessa do Senhor, é promessa dEle, e Ele não falta com a sua palavra. Eu mencionei cristãos que passam pela prova logo no início da sua fé, mas existem outros que são provados noutro estágio de sua caminhada. Isso porque de repente suas mentes são iluminadas e eles enxergam a Jesus e a simplicidade do Evangelho, às vezes mais tarde na sua vida. Sua vida, então, a partir daí é mudada, porque decidiu que Jesus Cristo é o seu Senhor. E a partir daí, tenha certeza, começam as lutas. Paulo disse em 2 Timóteo 3:12, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Tenha certeza disso, nós estamos numa batalha, e nós temos um inimigo real. Não obstante invisível, mas é uma batalha real. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, desperte para isso, para a glória de Deus, para o seu bem, para a sua felicidade, da sua família, desperte para isso. Nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha.
Desde o momento em que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, existe uma batalha espiritual, existe uma luta espiritual. Mas nós temos a certeza da vitória. Nós temos a garantia da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, a tendência de hoje é as pessoas ajustarem-se às mudanças morais e sociais. Nós somos pressionados constantemente a adaptar o nosso testemunho, a adaptar a nossa pregação. Nós estamos diante de uma situação hoje que as pessoas querem que nós ajustemos até a Bíblia aos interesses de grupos carnais. Se você olhar no Google, nas notícias aí, você vai encontrar, não é só no Brasil, não, já vimos algumas notícias sobre isso recentemente, na América, aqui na Europa. Existem ataques contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Querem que ajustemos a Bíblia aos seus interesses. Eu vou repetir isso, ao interesse de grupos carnais? Não, meu irmão, Deus nos livre de tal coisa. Nós não podemos ser infiéis à verdade. Que o Senhor nos ajude a ter sempre a harmonia entre nosso coração e nossos lábios, entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós cremos para a glória de Deus. E se Deus tem permitido que você e eu sejamos provados, Ele tem os seus propósitos. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Às vezes, quando a gente fala sobre a possibilidade da perseguição vir, e essa possibilidade só está aumentando cada vez mais, e não está longe não, tem gente que fica apavorado. Ai, pastor, misericórdia, será que meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que Ele é fiel, e jamais permitirá que você seja provado além das suas forças. Mas com a provação, Ele vai lhe dar o escape para você poder suportar. Você vai encontrar no Novo Testamento que houve alguns dos filhos de Deus ali que foram mortos, outros foram poupados. E aquele que, de alguma forma, Deus permitir caminhar para a morte, nenhum de nós pode imaginar a recompensa gloriosa que está reservada para essa pessoa. Então confie inteiramente naquele que é fiel. Ele, repito, não permitirá que você seja provado além das suas forças. Mas é importante que você faça a sua parte. É importante no momento em que nós estamos vivendo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nós temos tantas advertências da palavra de Deus. Diz, não durmamos como os demais, mas levantemo-nos, sejamos sóbrios. Então vamos nos submeter a Ele para que sejamos conduzidos ao único caminho. Abraão saiu sem saber para onde ia e nós vamos imitá-lo. Louvado seja Deus por isso. Se a fé que Abraão teve é a nossa fé, o Deus que Abraão teve é o nosso Deus. Eu quero citar novamente o texto de Gênesis 15:1 que diz, depois disso Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo. Eu estou citando numa outra versão. Não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. E quando Deus fala que algo é grande, ponha grande nisso. Tome a promessa de Deus no seu coração e confia. Além disso, precisamos nos lembrar que o tempo vai chegar em que você e eu teremos que trilhar o caminho da eternidade. E a verdade é que sabemos muito pouco sobre essa jornada. Para alguns há um mundo desconhecido. Mas como Ele prometeu estar conosco, não temos que temer absolutamente nada. Lembra-se do Salmo 23, verso 4, que o irmão citou aqui, né? Ele citou o verso 1. O verso 4 diz ainda que eu ande por um vale escuro como a morte. Eu não terei medo de nada. Estou citando a nova tradução da linguagem de hoje. Diz, eu não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Louvado seja o nome do Senhor. Você e eu teremos que um dia ir para a casa do Pai, onde Jesus está. Sim, nós vamos para a cidade,
que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11:10 diz isso. A pergunta é: você está preparado? Você está pronto? Porque o momento pode chegar. Eu li a história de uma irmã, agora recente. Ela, grávida, estava dirigindo o seu carro numa estrada onde o limite de velocidade era 35 milhas por hora na América. E de repente, ela foi atingida por um outro veículo em alta velocidade. O carro dela ficou esmagado. Ela também teve que amputar, inclusive, uma parte de uma das suas pernas. O bebê que ela tinha no ventre já de 6 meses foi esmagado também, porque ela foi toda comprimida. Enfim, foi uma situação terrível. E ela dando testemunho, dizendo: olha, e era a primeira criança dela. Ela disse: eu perdi a criança, não tenho mais condição, e tem outras deficiências por causa disso. Porque uma pessoa estava louca no volante. Ela disse: mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus poupou a minha vida, porque Ele tem um propósito na minha vida. Que testemunho lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tinha tudo para ficar revoltada, pelo contrário, ela estava sendo uma testemunha viva de que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Mesmo acontecendo um acidente dessa forma, tão terrível, a sua vida está nas mãos do Senhor. Então a pergunta é: você está preparado? Ela nunca imaginava que naquele dia, saindo de casa, ia acontecer o que aconteceu. E o que é que você vai fazer a partir de hoje a fim de se preparar para esta morada eterna? E para terminar, em terceiro lugar, nosso terceiro ponto é: o chamado de Deus nos capacita a ir onde Ele determinar. Louvado seja o seu nome. Isso por duas razões. A primeira é porque nós somos ovelhas, e as ovelhas seguem o seu pastor. Isso com o coração livre, porque Ele tem todo o direito de nos levar aonde Ele quiser. Lemos em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês, e que vocês não são de si mesmos? O apóstolo está fazendo uma pergunta. Ele diz: será que você não sabe disso? Eu me lembro uma vez em que eu parei meditando nesse texto e fiquei: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Será que eu não sei disso? Que o meu corpo é templo do Espírito, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e que você não pertence a si mesmo. Ele está perguntando, é uma pergunta: será que você não sabe disso? Parece que muitos não sabem, ou fazem que não sabem, eu não sei. Misericórdia. Meu querido irmão, minha irmã, o seu corpo é templo do Espírito Santo, e você não pertence a si mesmo. Então a ordem de Deus é que você deve glorificar a Deus no seu corpo, no seu espírito, os quais pertencem a Deus. A segunda razão, porque o chamado de Deus nos capacita a ir onde Ele determinar, é porque nós o conhecemos pessoalmente. E assim temos certeza de que Ele tem poder para nos levar aonde Ele quiser. Não haverá barreiras, não haverá problemas. Pode se levantar o diabo, o mundo, o inimigo, seja lá o que for. O Senhor é Deus. Você já leu a história do irmão André? Tem o livro dele traduzido em português, né, no Brasil, é O Contrabandista de Deus. O André é da Holanda. O André, Deus pôs no coração dele levar Bíblias para os cristãos nos países comunistas.
E ele não tinha como ir lá facilmente. Então ele dependeu inteiramente do poder de Deus. Ele abarrotava o seu fusquinha de Bíblias e chegava nas fronteiras com os países comunistas, ele fazia oração, dizendo: Senhor, tu que tens poder para fazer o cego enxergar, tens poder para fazer com aquele que enxerga ficar cego. Então ponhas a tua mão sobre esses guardas, meu Deus, porque eu vou passar com a tua palavra para os teus filhos que estão com fome da tua palavra. E não foram uma nem duas vezes, não, ele passou muitas vezes com o fusquinha abarrotado de Bíblias. Os guardas examinavam, olhavam e não enxergavam nada. E diziam: pode ir, dava ali o carimbo e vai embora. Ele ia regozijando-se no Senhor. Alguns anos atrás nós tivemos o privilégio de ouvi-lo aqui na sede da WEC International. E ele está velhinho, mas continua um homem destemido, cheio do Espírito de Deus. Na ocasião ele tinha tido a oportunidade de evangelizar o pessoal do Hamas. E ele dizia para a gente: você acha que algumas dessas vezes eu não tive medo? Que eu sou um super-homem? Não sou, não. Eu tive medo, sim. Mas eu clamei ao Senhor e Ele me fortaleceu. Ele é real. É ou não é? Claro que é. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder para nos levar aonde Ele quiser. Se não sabemos para onde vamos, pelo menos nós sabemos com quem vamos. E é isso que importa. Podemos até não conhecer o caminho, mas conhecemos o guia. E podemos nele confiar. Foi Ele mesmo quem disse: eu não te deixarei, de maneira alguma te abandonarei. Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei, o que me poderá fazer o homem? Hebreus 13, 5 e 6 diz isso. Ainda que a viagem seja longa, meu irmão, minha irmã, as mãos daquele que nos segura, suas mãos são poderosas e eternas. Nós não conhecemos os habitantes da terra para onde estamos indo, mas sabemos que o Senhor nosso Deus está conosco e Ele nos livrará de todo mal. Uma outra razão porque o chamado de Deus nos capacita a ir onde Ele determinar, é porque Ele nos dá a certeza de que o seu propósito final será cumprido. As coisas não podem estar indo bem aparentemente, enquanto estiverem acontecendo, mas a vontade de Deus vai ser cumprida no final. Isso é que importa. Assim aconteceu com José. Após o chamado, através dos sonhos que Deus lhe deu, os próprios irmãos se levantaram contra ele, o invejaram, odiaram, tentaram matá-lo, por fim o venderam como escravo, foi levado para o Egito, depois enfrentou a cadeia por ser fiel a seu patrão, rejeitando o assédio da mulher do seu patrão, mas no final, Deus o colocou no trono do Egito. E ele disse aos seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para ser preservada a vida de muita gente. Portanto, ainda que venha a adversidade, a doença, o inimigo, o desprezo, o objetivo de Deus vai ser cumprido, porque Ele é Deus. Meu irmão, minha irmã, não é a sua capacidade não, a minha capacidade não. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Esse propósito final será puro e santo para todos os que foram comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que Deus chamou pela sua graça. Eu vou concluir. Meu irmão, minha irmã, vamos, em nome de Jesus, a partir desse momento, colocar a nossa confiança no Deus de Abraão. Ele secou o mar, Ele enviou o maná, Ele abriu o Jordão. Ele é o mesmo Deus, o nosso Deus que opera maravilhas. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Lembre-se do que Ele já fez a favor do seu povo. Olha a história do povo de Deus, medita nisso, enche o seu coração com a palavra dEle. Ele derrotou o inimigo, Ele trouxe a vitória e um tempo novo, e Ele continua agindo em nossas vidas, a fim de cumprir o seu propósito em toda a terra.
e até mesmo o abuso de nossos inimigos, Deus pode usar para nos amadurecer, para nos abençoar. E ao olhar para trás, minha irmã, meu irmão, dia após dia, semana após semana, eu e você devemos erguer as mãos e exclamar: olha o que Deus tem feito. E poderíamos duvidar de que Ele fará no futuro? Não, de maneira alguma. Meu querido companheiro e companheira de caminhada, levante-se. Levante-se. Em nome de Jesus, vamos em frente. Com a bandeira da fé. E o Senhor, nosso comandante, no controle, louvado seja o seu nome, Ele no comando. Embora o inimigo esteja irado, o inferno esteja agitado, mas o Deus de Abraão está do nosso lado. E é isso que importa. Deus deu a cada um de nós uma medida de confiança em sua providência. Então você pode ir adiante, mesmo sem saber para onde vai, mas eu repito, sabendo com quem você vai. E quanto a você, se porventura houver aqui alguém nessa noite que ainda não crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ouça o chamado dele na sua vida. Ele o chama. Ele o chama também, Ele o chama agora. Ouça o chamado divino e entregue-se inteiramente a Jesus. Deus lhe abençoe. Vamos orar? De pé, por favor. Que bom você poder dizer: o Deus de Abraão é o meu Deus. Aleluia. E o será eternamente. Ele não muda. Eu quero obedecê-lo. Eu quero obedecê-lo. Com a sua graça eu vou obedecê-lo até o final. Até o fim. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Põe, por favor, uma das mãos sobre o seu coração. Levante outra mão comigo. Pai, nós te agradecemos pela riqueza da Tua palavra. Nós te louvamos porque a Tua palavra nos edifica a fé. A Tua palavra nos renova. A Tua palavra nos abençoa, nos alimenta. Oh, Tu és tremendo, aleluia. Oh, Pai. E ainda mais, a Tua palavra produz fruto em nós. Ela não voltará vazia nunca. Mas ela vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. Segura a mão do meu irmão, da minha irmã. Guarda a sua vida para o teu louvor e glória. Senhor, levanta o teu filho e a tua filha. Restaura-o para a tua glória e louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Te peço agradecido que assim seja. Amém.